Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar as funções orgânicas oxigenadas que estão faltando. Nós já vimos álcool, já vimos fenóis, já vimos éter, aldeído, cetonas e hoje a gente vai finalizar com os ácidos carboxílicos e os ésteres. Então, o que seria um ácido carboxílico? Na aula passada, nós entendemos que esses compostos são carbonilados. O que são compostos carbonilados? São compostos que apresentam o grupamento carbonila, que nada mais é do que um carbono duplo oxigênio. E aí nós tínhamos a função aldeído, em que eu tenho essa carbonila ligada a um hidrogênio, tínhamos a função cetona, em que eu tenho essa carbonila entre carbonos, entre cadeias carbônicas, e agora nos ácidos carboxílicos eu vou ter essa carbonila ligada a uma hidroxila. Então, como o carbono faz 4 ligações, 2 delas estará na carbonila, que é ligada ao oxigênio, uma delas a hidroxila, nós só teremos como ter cadeia carbônica em uma das ligações. Por isso, a função ácido carboxílico sempre estará na extremidade da cadeia carbônica, ok? Então, é desse carbono da carbonila que a gente sempre vai numerar a cadeia, ok? Lembrando que R é a cadeia carbônica. Como que a gente vai dar nome para os ácidos carboxílicos? Muito simples. Primeiramente, nós vamos começar com a palavra ácido. Então, já vai ser ácido e aí vai vir o nome que a gente vai construir. Como que a gente constrói esse nome? Do mesmo jeito que a gente construía desde lá dos hidrocarbonetos. Se eu tiver ramificação, vou colocar a posição dessa ramificação na cadeia, o prefixo que indica o número de carbonos dessa ramificação, a terminação "il", que é o que me dá a informação que eu estou falando de uma ramificação. Isso se houver ramificação. Se for uma cadeia fechada, coloco o ciclo, senão vou direto para o prefixo da cadeia principal, que me indica o número de carbono, seja met, et, prop, but e assim por diante. E aí, se tiver dupla ou tripla ligação, eu indico a posição deles, lembrando que, quando que eu não preciso indicar posições, seja de dupla, de tripla, de ramificação? Quando está no primeiro carbono, ok? Ou quando só tem um lugar para esse grupo estar localizado. Aí eu não preciso colocar o número, lembrando que é opcional, se quiser colocar não está errado. Então, se tiver dupla ou tripla, eu vou indicar a posição, e aí em ou em se for dupla, in se for tripla, se eu não tenho dupla nem tripla, an, terminação oico. Eu não preciso indicar onde está o grupo do ácido carboxílico, porque eu já vi que ele sempre vai estar na ponta, ali no carbono 1. Então, eu não preciso, mas se quiser colocar também, não está errado, ok? Então, vamos ver alguns exemplos? Tenho aqui 5 moléculas de ácido carboxílico. Como que eu reconheço um ácido carboxílico? Porque eu tenho uma carbonila, carbono duplo oxigênio, ligada diretamente a uma hidroxila, ok? Então, vamos por primeiro ácido carboxílico. Como que eu vou dar nome? Lembrando que o carbono 1 vai ser o carbono mais próximo à função química, o grupo funcional. Lembrando de numerar, a gente usa uma ordem de prioridade. Primeiro, grupo funcional, segundo, insaturação, terceiro, ramificação. Meu grupo funcional está aqui nessa ponta, então é desse carbono da ponta que eu vou começar a contar. Então, carbono 1, carbono 2, ok? Não tenho nenhuma ramificação, então o nome vai ser o quê? Ácido, e aí vai vir a minha cadeia. Não tem ramificação, vou direto para o prefixo que indica o número de carbonos. 2 carbonos, et. Não tenho dupla nem tripla. Ah, tem sim, tá aqui, ó. Não, essa dupla é com oxigênio. Lembrando que dupla ou tripla ligação que vai colocar no nome aqui com en ou com in, são duplas ou triplas entre átomos de carbono, ok? Então, ácido, et, porque são 2 carbonos, an, porque eu não tenho nenhuma dupla e nenhuma tripla, e a terminação oico que caracteriza o ácido carboxílico. Então, esse aqui é o ácido etanóico, popularmente conhecido como ácido acético. É o ácido que tem lá no vinagre. Aquele cheirinho característico de vinagre, ele vem do ácido acético que está presente ali. Ele está ali em aproximadamente 4%. Nosso segundo composto aí tem um carbono, duplo oxigênio, hidroxila. Tem um carbono, então vai ser ácido metanóico. Não tenho dupla nem tripla, não tenho ramificação, então met de um carbono, an, porque não tem dupla nem tripla entre carbonos, até porque nem tem mais de um carbono para formar uma dupla ou tripla, e terminação oico, porque é um ácido carboxílico. Então, esse é o ácido metanóico. Próximo composto,
Aqui embaixo, vamos numerar a cadeia, lembrando que nós vamos começar a numerar do carbono mais próximo do grupo funcional. Como está na ponta, ele vai ser o carbono 1. Então, carbono 1, 2, 3, 4. E aí, como que a gente vai dar nome? Ácido. Aí vem ramificação, que está no carbono 3, é uma ramificação de um carbono, então é met, terminação il, porque é uma ramificação. Então, ácido 3-metil. Aí eu vou para a cadeia principal, porque eu não tenho mais nenhuma ramificação. But, que indica 4 carbonos. Amplo, que eu não tenho dupla nem tripla entre carbonos. Terminação oico, que é do ácido. Então, ácido 3-metil butanoico. Ok? No próximo. Ah, professora, quem vai ser a cadeia principal? Estou pegando o grupo funcional. Se eu descer, vai ter 1, 2, 3, 4. Se eu continuar na linha, 1, 2, 3, 4. As duas têm o mesmo número de carbonos. Mas o que tem que conter na minha cadeia principal? Grupo funcional, se houver. Insaturação, se houver. Ramificação, se houver. Então, eu vou ter que seguir em linha aqui, na horizontal, para pegar a insaturação. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E no carbono 2 eu tenho uma ramificação do tipo etil, porque são 2 carbonos, et, terminação il, porque é uma ramificação. Então, vai ficar ácido, sempre lembrar de colocar o ácido no início, 2-etil, but, porque agora eu já estou falando da cadeia principal, que tem 4 carbonos, então ácido, 2-etil, but, 3, porque no carbono 3 eu tenho uma dupla, 3-en, terminação oico do ácido. Então, esse é o ácido 2-etil but3-enoico, ok? Vamos, então, para o último. Aqui, ó, tem o grupo funcional do tipo ácido, tanto numa ponta como na outra. Então, de onde eu vou começar a contar? Se eu começar a contar deste carbono, 1, 2, 3, 4. Grupos funcionais no 1 e no 4 e a insaturação no 2. Se eu começar daqui, vai dar a mesma coisa. Então, tanto faz o lado que eu vou começar a numerar. Então, 1, 2. Se eu quiser começar daqui, vai ser 1, 2, 3, 4, ok? Então, esse é o ácido. Não tem ramificação. But. 2, porque no carbono 2 eu tenho duplo, são 2 em dioico. Por quê? Porque eu tenho duas funções do tipo ácido carboxílico. Eu coloquei uma outra forma de escrever, ácido buteno 2-dioico. A gente pode colocar o Ozinho aqui. Mas, professora, você não colocou a posição da dupla. Essa dupla só tem como estar aqui. Se eu colocar ela em outro carbono, os carbonos ficarão com mais de 4 ligações. Então, não tem como. Então, ela só pode estar aqui. Quando a gente só tem um lugar para o grupo ou para a insaturação estar, é opcional colocar um número. Ok? Agora, a gente vai fazer o caminho inverso. Eu dei o nome de 4 ácidos carboxílicos e nós vamos desenhar as estruturas, as fórmulas estruturais desses ácidos. Então, ácido propanoico. Comecei com ácido, já sei que vai ter lá carbonila com a hidroxila na ponta da cadeia. Não tem ramificação, próprio me indica que a minha cadeia principal tem 3 carbonos. Então, como vai ficar meu composto? Ó, carbono 1, 2, 3, na ponta, seja nessa ou nessa, tanto faz, eu tenho a carbonila e a hidroxila, que caracteriza o ácido carboxílico. Segundo, ácido 2,3-dimetil pente 3-enoico. Já sei que é um ácido e a cadeia principal dele tem 5 carbonos. Então, a gente começa desenhando 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, na ponta, onde eu vou começar a contar, eu tenho a função ácido carboxílico, a carbonila e a hidroxila. Então, esse vai ser meu carbono 1. Aí, no 2, eu vi que tem o metil e no 3 também, ó, porque é 2,3-dimetil. Então, 2, eu tenho uma ramificação de metil e 3 também. Então, coloco aqui e aqui. Depois, no carbono 3, além da ramificação metil, eu tenho uma dupla ligação. Então, formando essa estrutura aqui. Ácido benzoico. Benzoico eu lembro de benzeno. Então, eu tenho o anel aromático do benzeno e eu tenho o grupo ácido. Mas, professor, você acrescentou mais um carbono. Eu não tenho como pegar nenhum carbono do anel e colocar uma carbonila e uma hidroxila, porque senão o carbono vai ficar com mais de 4 ligações. Então, eu tive que pendurar ali a função. E, por último, o ácido etanodioico. Não tem ramificação, et, só tem 2 carbonos. Dioico significa que eu tenho duas funções do tipo ácido. Só tem 2 carbonos, então as duas pontas vai ter o
grupamento ácido carboxilo, ou carboxila, que a gente fala. Esse aí, o nome usual dele é o ácido oxálico, muito responsável pelas pedras nos rins, ok? E assim a gente fecha a função ácido carboxílico. Última função oxigenada, os ésteres. Os ésteres são um grupo de compostos derivados de ácidos carboxílicos. Os ésteres vêm da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Essa reação é chamada de reação de esterificação. Não vamos aprofundar nessa reação, porque quando estivermos vendo reações orgânicas, a gente vai estudar ela melhor. Mas para a gente ter uma visão geral, eu tenho um ácido carboxílico, que a gente acabou de ver, onde eu tenho uma carbonila ligada a uma hidroxila, ok? Ela vai reagir com o álcool, lembrando que álcool é composto que tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que nós vimos nas últimas semanas aí. Então, a reação entre esses dois compostos, o ácido carboxílico perde a hidroxila, o álcool perde o hidrogênio. Essa hidroxila do ácido com o hidrogênio do álcool forma água. E então, eu junto as duas estruturas formando o que nós chamamos de éster. Então, o que vai caracterizar um éster? O éster vai ser um composto derivado do ácido carboxílico, que vem da substituição do hidrogênio que estava aqui por uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica que entrou aqui, ela veio do álcool. E a cadeia carbônica que está aqui perto da carbonila é a que estava no ácido. Então, isso vai ser muito importante a gente pegar e perceber. Quando olhar para o éster, que parte dele que veio do ácido, que parte dele que veio do álcool. A gente sabe que o ácido carboxílico tem carbonila, o álcool não. Então, sempre a parte que tem carbonila é a parte proveniente do ácido. Sempre a parte que não tem carbonila é a parte proveniente do álcool. Então, nós temos aqui pedaço do éster que veio do ácido, pedaço do éster que veio do álcool. Por que isso é tão importante? Porque nós vamos precisar saber isso para dar nome. Porque como eu tenho um oxigênio aqui entre os carbonos, eu estou dividindo a minha cadeia em duas, igual acontecia lá no éter. Não é uma cadeia contínua, então eu tenho uma cadeia de um lado e uma cadeia do outro. Então a gente vai ter a cadeia que veio do ácido, a cadeia que veio do álcool. Então como que a gente vai dar nome? Primeiro a gente vai olhar para a cadeia que veio do ácido carboxílico, é a parte que tem a carbonila. Lembrando que esse aqui é o carbono 1, carbono 2 e assim por diante. Ó, aqui é um exemplo de um éster. Então, essa parte que está aqui, ó, ela veio do ácido, porque ela tem a carbonila. E a gente sempre vai começar a numerar a partir da função. Se a função está aqui, esse vai ser o carbono 1, carbono 2, 3 e assim por diante. Na parte que veio do álcool, que não tem a carbonila, eu vou começar também a numerar da parte mais próxima da função. Então, carbono 1, carbono 2, 3, 4 e assim por diante. Então, eu vou olhar primeiramente a parte da cadeia que veio do ácido carboxílico, vou dar nome como a gente já dava. Se tiver ramificação, vou indicar ramificação com terminação -il. Prefixo que vai me indicar o número de carbonos da minha cadeia. Ok? Se eu tiver dupla ou tripla ligação, eu vou indicar a posição dela e colocar o en ou o in. Se não tiver, vai ser o an, com terminação -oato. Então, se fosse nesse aqui, ó, a parte que veio do ácido carboxílico é essa que está do lado esquerdo. Então, carbono 1, 2, 3 são 3 carbonos. Não tem nenhuma ramificação, eu vou direto para o prefixo. Prop, não tenho dupla nem tripla entre carbonos. Propan, noato. Então, propanoato de, então já nomeei a parte que veio do ácido. Agora eu vou para a parte que veio do álcool. Tenho 2 carbonos, também não tenho ramificação, porque se tiver a gente vai indicar. O prefixo, 2 carbonos et. Se tiver dupla ou tripla, vai vir o en ou in da dupla ou da tripla. Se não tiver nem dupla nem tripla, igual acontecia lá nos éteres, se eu não tenho nem dupla nem tripla, eu não preciso nem colocar o an. Do prefixo, eu vou para a terminação -ila. Então, esse aqui, do exemplo aqui, seria propanoato de etila. 2 carbonos, et, terminação -ila. Ok? Vamos ver alguns exemplos para aplicar isso? Coloquei aqui 4 exemplos de ésteres. Ah, uma observação. Os ésteres, eles são os compostos principais formadores das essências. Então, normalmente, a essência de essas essências que são compradas e tal, o composto principal dele é um éster, delas é um éster.
Então, vamos para o primeiro aqui. Tenho aqui a função, eu tenho que identificar o quê? Vou numerar, lembrando que começo da função. Desculpa aí, gente. Numero a partir da função. Então, carbonila 1, 2, e pode ficar 1, 2. Parte que veio do ácido, essa partezinha aqui que tem a carbonila. Parte que veio do álcool, essa partezinha aqui sem carbonila. Então, como que eu vou dar nome? 2 carbonos, que eu não tenho ramificação nem nada, et, não tem dupla nem tripla, etanoato de 2 carbonos, et, de novo, terminação ila, porque não tem dupla nem tripla. Então, esse aqui é o etanoato de etila, muito conhecido como acetato de etila. Ele é o principal componente dos esmaltes. Então, quando você sente aquele cheirinho de esmalte, passa na unha, as meninas conhecem bem esse cheiro, o componente que está lá é o acetato de etila. Ou pela IUPAC, porque acetato de etila é nome usual. Então, pela IUPAC, ele é o etanoato de etila. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Parte que veio do ácido, parte que veio do álcool. Vamos numerar: carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 1, carbono 2, ok? Parte que veio do ácido, onde tem a carbonila. Parte que veio do álcool, onde não tem a carbonila. Então, eu começo o nome pela parte que veio do ácido. Tenho ramificação? Tenho. Posição dela, 2. Então, que tipo de ramificação é essa? 1 carbono, met. Terminação il, porque é uma ramificação. Então, esse é o 2-metil. 3 carbonos prop, não tem dupla nem tripla entre carbonos, então é o 2-metil propanoato de 2 carbonos, et, terminação ila, porque não tem dupla nem tripla. Então, esse aqui é o 2-metil propanoato de etila, ok? Terceiro exemplo, temos aqui a minha função, parte que tem carbonila, parte sem carbonila. Vamos numerar: carbono 1, 2, 3, 4, e do lado de cá, carbono 1, 2, ok? Tenho ramificação? Tenho. Do tipo metil. Então, esse aqui é o 2-metil, 4 carbonos é but, então 2-metil but. Tenho dupla ou tripla? Tenho, na posição 3. Então, esse é o 2-metil but 3 enoato de, vamos para o outro lado. Também tem ramificação. 1-metil etila. Aqui a partezinha que veio do ácido, a partezinha que veio do álcool. 1-metil etila. Esse grupamento aqui, lá nos hidrocarbonetos, nós vemos que a gente chama ele às vezes de isopropil. Então, eu posso colocar direto isopropila. Então, 2-metil but 3 enoato de isopropila. Ok? As duas formas estão corretas. E para fechar, vamos olhar esse aqui. Vamos numerar essa cadeia. Aqui está a minha função, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, sempre começando da função. Carbono 1, 2. Parte que veio do ácido carboxílico, certo? Parte que veio do álcool. Parte do ácido carboxílico tem carbonila, parte do álcool não tem carbonila. Como que eu vou dar nome? Tenho duas ramificações, uma metil, que tem um carbono, e uma etil, que tem 2 carbonos. Ordem alfabética para as ramificações. Então, vai ficar o quê? 2-etil, 3-metil, but, certo? Porque são 4 carbonos, 3-enoato de, fizemos a primeira parte, de 2 carbonos et, aqui eu tenho dupla, então eu coloco en. Se não tivesse, seria etila. Como eu tenho dupla, etenila. Esse grupinho, 2 carbonos com uma dupla inteira, esse também é muito chamado de vinil. Então, eu posso chamar de 2-etil, 3-metil, but 3-enoato de vinila, ou ainda 2-etil, 3-metil, but 3-enoato de et1-enila. Etenila ou et1-enila, porque como está no carbono 1, é opcional colocar esse númerozinho 1. Para fechar, vamos fazer o caminho inverso. Coloquei aí 5 nomes de compostos, nós vamos colocar as fórmulas estruturais. Antes de dar essas fórmulas estruturais, uma observação interessante sobre os ésteres é que os triglicerídeos que a gente vê lá no nosso exame de sangue são formados por, são ésteres, nada mais é do que éster. Vem da reação de ácidos graxos, que são ácidos de cadeia longa. Graxo quer dizer que é longa. Então, são ácidos de cadeia longa que reagem com o glicerol. O glicerol é um triálcool. É um álcool que tem 3 hidroxilas. Então, ocorre a esterificação, a reação de um ácido com cada hidroxila. Ou seja, são 3 reações que ocorrem. Por isso que é chamado de
glicerídeo, que são triésteres, ok? Só um parêntese aí de curiosidade. Então, exemplos. Vamos pegar o primeiro aí. Lembrando que a parte que está com a terminação -ato é a parte que veio do ácido. Então, se ela veio do ácido, ela tem a carbonila. E a parte que não está com -ato, que está com a parte -ila, é a parte que veio do álcool. Então, como ficaria esse composto? Um carbono, carbonila, oxigênio. E a parte que veio do álcool, 2 carbonos. Propanoato de terquibutila, a parte que veio do ácido, então, tem 3 carbonos, não tem dupla nem tripla nem ramificação. Desculpa, gente, na próxima aula eu prometo que não vai estar com esse sonzinho apitando, porque eu não quero interromper a aula para poder desligar. Então, vamos lá. Propanoato de terquibutila. 3 carbonos, 1, 2, 3, tem a carbonila e o oxigênio. Essa é a parte que veio do ácido. E a parte que veio do álcool? Terquibutil, então eu tenho um carbono terciário ligado a 3 carbonos. Próximo. 3-metilbutanoato. Butanoato, essa é a parte que veio do ácido. Então, 4 carbonos, coloco a carbonila e o oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4. No carbono 3 tem um metil. E a parte que veio do álcool, ele era um fenol, na verdade, né? Então, fenila aqui, o anel benzênico ou anel aromático. Penúltimo, benzoato de isopropilo. Agora o anel aromático está aqui, ó, com a terminação -oato. Então, quer dizer que o benzeno estava no ácido. Qual era o ácido? O ácido benzoico que virou benzoato aqui, ó. Aqui era uma hidroxila, o ácido benzoico. Lembrando que na reação de esterificação sai o hidrogênio e entra a cadeia carbônica que veio do álcool. Isopropilo é esse grupinho aqui. E para fechar, pente-2-enoato. Essa é a cadeia principal. Tem 5 carbonos, a parte que veio do ácido. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? Aqui está meu grupo éster. No carbono 3 eu tenho um metil, no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Fechei a parte que veio do ácido. E a parte que veio do álcool, ó, metila, só tem um carbono, ok? E assim a gente fecha a parte de funções orgânicas oxigenadas. Ok, gente?